Vamos lá então, função de terceiro grau, tá? Todas essas caem na URGS, Adriano? Sim, todas essas caem na URGS. Precisa dominar os gráficos dela, tá? Precisa dominar. O que eu coloquei ali para ti? Função de terceiro grau, y igual a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, tá bom? Sempre quando a gente tiver um expoente elevado ao cubo, a gente vai ter uma função de terceiro grau. Mas para hoje o que vai nos interessar é só isso daqui, ó. Y igual a x elevado ao cubo. Só para tu ter a noção de como é o gráfico, tá bom? Simplesmente para isso, para tu ter a noção de como é o gráfico. O que a gente vai fazer? Vamos traçar ali agora a nossa tabelinha XY. Coloca um valor em X e descobre um valor em Y, tá bom? Vamos testar ali com X valendo zero, então. Quando X é zero, 0 elevado ao cubo vai dar zero. Quando X é 1, o que a gente vai ter? 1 elevado ao cubo é 1. Quando X é 2, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Aí depois já não nos interessa. Se testar ali com 3, aí vai dar o quê? 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27, tá? E aí a gente vai estar somando ali o tempo inteiro, tá? Não precisa. O que a gente viu aqui, ó? x0 e y0. x1, y1. Então a gente conecta aqui, x1 e y1. x2 vai dar lá no mais 8, tá? Então vai lá para cima. Tente testar com os negativos aqui, tá bom? Vamos testar com os negativos ali. Quando x for menos 2, tá? Y vai ser o quê? Ó, menos 2 elevado ao cubo. Número negativo elevado ao expoente ímpar, se mantém negativo. É como se eu tivesse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Esse menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Porém, depois eu tenho aquele mais com aquele menos, vai dar menos. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Tá? Então, quando x for menos 2, y vai ser menos 8. Quando x for menos 1, y vai ser menos 1 elevado ao cubo, vai ser menos 1. Tá? Então, menos 2 vai ser menos 8, lá para baixo, menos 1 vai ser menos 1. Adriano, como é que eu vou traçar o gráfico daqui, então? Vai ser isso aqui? Vai ser uma reta? Não, não vai ser uma reta. Vai ser uma parábola assim? Não, não vai ser uma parábola. Quando a gente não tem todos os valores para conseguir montar o gráfico, a gente precisa estreitar um pouquinho ali os nossos valores, tá bom? Como, por exemplo, aqui a gente testou apenas os números naturais, tá bom? Que é o 0, 1, 2 e aqui os inteiros, ó, que são os negativos, tá bom? E aí, quando a gente não conseguir isso, a gente vai ter que fazer o quê? Testar os racionais, tá? Que são as frações, os números decimais, tá bom? Por que a gente vai fazer isso? Porque daí a gente vai conseguir ter uma noção maior de como é o gráfico daquela função ali, tá bom? A gente vai conseguir ter uma noção maior de como é o gráfico daquela função. Então, deixa eu apagar aqui para ti, e melhor. Vamos lá, então. Tá aqui, ó. O que a gente vai testar? Vamos testar ali com x valendo 1 meio. Olha aqui, ó, na metade x valendo 1 meio. Então, vou colocar aqui mais uma tabelinha xy, xy. Quando x for 1 meio, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali, ó, 1 meio elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Então, quando x for 1 meio, y vai ser 1 oitavo. Como é que eu represento isso no plano cartesiano, Adriano? Tá? Olha só. Aqui tinha 1. Na metade está 1 meio. Tá? Então, aqui o y é 1 meio. A metade da metade é 1 quarto. Então, tem que pensar sempre assim, ó. A metade é 1 meio. A metade da metade é 1 quarto. A metade da metade da metade é 1 oitavo. Simplesmente isso. Só vai cortando aqueles gráficos ali pela metade. Então, aqui a gente vai ter ó, x 1 meio, y 1 oitavo. É assim que resolve, Adriano? Sempre assim, ó. Isso aqui, essa distância é 1. Daqui até aqui a gente vai ter 1 meio. Daqui até aqui a gente vai ter 1 quarto, daqui até aqui a gente vai ter 1 oitavo, tá? Sempre vai ser assim. Só vai cortando ali, tá bom? Sempre faz isso que tu vai ver que vai dar bem de boa, bem facinho ali. Então, x 1 meio, y 1 oitavo. E agora, o que eu faço? Para os negativos também, ó. X, y. Quando x for menos 1 meio, quando x estiver aqui, ó, menos 1 meio, o que vai acontecer? Vai ter menos 1 meio elevado, módulo, né? Elevado ao cubo. O menos vai se manter, né? Número negativo com expoente ímpar se mantém. 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. Então vai dar menos 8. O que a gente faz? Ó, x 1 meio, x 1 quarto, x 1 oitavo. E eu conecto os pontos ali. Aqui. Agora sim a gente é capaz, de montar aquele gráfico. Como, Adriano? Simplesmente conectando os pontos. E sempre vai ser assim, tá bom?
sempre vai ser assim. Vou conectar esses pontos aqui para ti. Vou colocar de vermelho, né? Aqui. Então, olha só. Do 1, ele vai lá para o 1 meio e y 1 oitavo. Depois ele vem aqui para o 0, fazer essa curvinha aqui, ó. Depois ele vai para x1 meio e y1 oitavo, x1 meio e y1 oitavo. E depois ele vai lá para o x1, y1, depois lá para o x2, y2. Vai fazer uma curvinha ali, ó. Olha que bacana que é esse gráfico aqui, né? Aqui nossa função de terceiro grau, tá bom? Na URGS, eles colocaram, acho que foi na prova de 2020, uma função tipo assim, ó. X elevado na quarta mais 6x elevado ao cubo mais 1 meio de x elevado ao quadrado mais 3x menos 1. E aí, nossa, eu nunca vi isso, Adriano. Como é que eu resolvo? A gente vai ver mais na aula amanhã, tá? Mas como é que eu resolvo? Tu não precisa... E aí eles colocam os gráficos, tá? Qual que é o gráfico daquela função ali? Eles colocam um monte de gráfico. É só tu olhar, tá? Tu não precisa saber de nada daquilo. O termo independente é onde corta onde? No y. Aí era só tu olhar no y ali, tem um gráfico só que corta no y menos 1. Aí tu olha aqui, ah não, é esse aqui, corta no menos 1. Não precisa saber nada ali de equação de quarto grau. Nada, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui amanhã, tá? Foi uma jogada que a URGS fez ali, mas que é super tranquilo de resolver, tá bom? Super tranquilo mesmo.